Olá, pessoal de casa, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Escolha a Vida da Associação Pod. Para vocês que nos acompanham através do canal do YouTube Pod Pesqueira, hoje estamos recebendo em nossos estúdios Simone Áurea, ela que é fonoaudióloga da Associação Pod e responsável pelo centro auditivo da instituição. E nós vamos falar hoje sobre a audição nas diversas fases da vida. Seja muito bem-vinda, Simone. Obrigada, Nayara. Estou muito feliz de estar aqui com você, né? E vai ser uma honra a nossa conversa para a gente falar sobre a audição. Vamos lá, Simone. Eu gostaria que você me falasse um pouco sobre como funciona a audição nas diversas fases da vida, que é o nosso tema de hoje. Não tem forma melhor de nós iniciarmos com essa introdução. Vamos lá, vamos falar do sistema auditivo, né? Um sistema que é importantíssimo na nossa vida, até porque para a gente se comunicar, a gente precisa da nossa audição, né? Verdade. E a gente tem que estar atento desde o nascimento do bebê até a questão do idoso, né? Então, assim, você que tem seu bebê em casa, sua criança, seu adolescente, seu pai, sua mãe, seu vovô, vovó, tem que estar atento à questão auditiva, né? Então, assim, para a gente se comunicar, a gente precisa ter uma boa audição, né, para que a gente possa captar os sons, né, e manter um diálogo, dizer o que é que a gente quer, né? E aí o que é que a gente precisa? Primeiramente, a audição, Nayara, ela não se limita apenas na questão periférica, né? Periférica que eu digo seria a questão do nosso ouvido, né? Somente. Existe a questão central, porque a gente capta o som. E a gente depois precisa compreender o que foi captado, né? Então, nós temos as habilidades auditivas, certo? Então, o bebê, quando nasce, é de suma importância que se faça o teste da orelhinha, né? Sim. Por quê? Se a gente faz esse teste da orelhinha e a gente já percebe que a gente já detecta uma perda auditiva, esse bebê já é encaminhado para um otorrino, né, o médico otorrinolaringologista, que já vai direcionar o uso de um implante coclear, o uso de algum aparelho auditivo, enfim. Então, para que essa criança não tenha grandes perdas, né, na fase da aquisição da linguagem, não é? Porque muitas vezes a criança ela não fala porque ela não escuta bem, entende? Então, ela precisa ter o sistema auditivo íntegro, né, para que ela desenvolva a fala, entende? Assim também acontece quando a criança está em fase escolar e a criança está com dificuldade na fase escolar, né? Na fase de alfabetização. Então, o que é que acontece? É preciso fazer o exame de audiometria, que aí já não seria mais o teste da orelhinha, seria a audiometria, né? Para a gente ver como é que está essa audição dessa criança que está em fase de aprendizagem, né? Para detectar uma possível perda, ou então descartar uma perda, né? E essa criança possa aprender as disciplinas do colégio, entendeu? Então, é importante que a família esteja atento a isso, né? Então, quando a criança está com alguma dificuldade escolar, uma das coisas importantes, né, para a gente ficar atento é a questão auditiva, sabe? Em relação aos idosos, né? Como tudo no corpo da gente envelhece, a audição também envelhece, né? Então, a gente precisa estar atento no nosso vovô, na nossa vovó, às vezes até no nosso pai, na nossa mãe, né? Que a gente fala, às vezes, e o pai troca uma palavra por outra, né? E aí a gente tem que estar atento, porque no nosso corpo, como um lado sempre compensa o outro, então, a gente pode estar com uma perda auditiva em um ouvido. E aí, se a gente não faz essa detecção, né, precoce, a gente acaba passando a perda auditiva para o outro ouvido, entendeu? Então, assim, a gente tem que prestar atenção nas pessoas que convivem, que a gente convive, né? As pessoas mais velhas, certo? Mas para a gente fazer a audiometria também, para o possível uso de um aparelho auditivo.
Ótimo, Simone. Então, de fato, fases da vida, a audição em cada uma delas. Então, assim, importa de verdade, né? Porque é ela que vai transmitir nossa comunicação, uma melhor comunicação, como você mesmo citou na escola. Às vezes a gente vê a criança com dificuldade e às vezes nem imagina que seja na audição, não é? Então, tudo isso interfere. Exatamente. E assim, Naera, deixa eu falar, muitas vezes a criança em fase escolar, ela tem o que a gente chama de perda auditiva condutiva, que é na Uhum. condução do som. E o que é que acontece para a gente ter uma perda auditiva condutiva? O excesso de cera. Então, muitas Sei. vezes a criança, se ela própria limpa o seu ouvido, né? Uhum. A criança, de repente, não vai saber como limpar, e aí ela vai estar empurrando a cera para Uhum. dentro do conduto auditivo, e ali vai formando uma rolha de cera. Então, é como se a sensação é de ouvir tampado, como se a Entendi. gente tivesse com o ouvido tampado. Então, a gente acaba ficando desatento, né? Então, Escutando pouco, né? escutando pouco, né? Porque a gente fica como se estivesse ouvindo com o canal auditivo Uhum. obstruído, né? Exato. Muitas vezes também a questão de gripe, Sim. né? Então, uma criança que tem muita alergia, sempre está gripada, então tem que estar atento nesse ouvido para ver se essa criança não está tendo otite de repetição, né? Que é Uhum. aquela dor de ouvido que muitas vezes escorre alguma secreção, né? Sei. E outra coisa também importante o pai e a mãe têm que estar atento a essa limpeza do ouvido, que tem que ser, eu sempre digo, né, do início do conduto auditivo para fora. A Uhum. gente nunca deve limpar Sim. o ouvido, Para né, dentro, dentro do né? conduto para não tirar a cera que serve de proteção, Entendi. entende? Então, os pais têm que ter todo cuidado para a criança não fazer sozinha, porque aí acaba prejudicando, né? Isso, Simone. Exato. E aí eu gostaria de saber quais os exames que são realizados na Associação POD atualmente. Veja só, aqui na nossa associação POD, a gente realiza o teste da orelhinha, Uhum. certo? A gente realiza a audiometria, a imitanciometria. Então, vamos lá. O teste da orelhinha vai ser em crianças, bebezinhos, né, os Certo. recém-nascidos, e em crianças pequenas. Em seguida, vem a audiometria, que seria para crianças que já têm um cognitivo, que consegue responder o Sim. exame, né? Uhum. A gente também faz a imitanciometria, que é a avaliação do tímpano, certo? E também fazemos o Bera, Uhum. que lembra que eu falei do início sobre a audição central, né? Uhum. Então, a gente vai ver como é que está a audição da pessoa do nervo auditivo ao córtex cerebral, né? Então, é através do exame Bera, Ah, certo? entendi. Certo, Simone. E aí eu gostaria de saber se esses exames são realizados para toda a comunidade em geral ou só para os beneficiários da instituição. Ótima pergunta. Os exames, eles são feitos, né, para todo mundo, certo? Então, desde o beneficiário, né, da Uhum. Associação POD, como também todas as pessoas da 8ª microrregião, certo? De saúde do estado de Pernambuco. Certo. Então, qualquer pessoa dessa região pode procurar o POD, Uhum. né, e agendar o seu exame, No certo? caso, a 8ª microrregião de saúde contempla quais cidades? Vamos lá, são 8 cidades que a Uhum. 8ª microrregião contempla, que engloba Pesqueira, Sanharó, Belo Jardim, Tacaimbó, São Bento do Una, Cachoeirinha, Poção e Alagoinha, certo? Então, todas essas cidades são contempladas, né, por esses exames realizados na Associação POD. Ótimo. Então, as pessoas que moram nessa redondeza podem se dirigir ao POD e vão conseguir realizar o exame, não é isso? Exato. Os exames, né? Exato. Aí, Nayara, uma questão bem importante é assim: tanto pode vir por demanda espontânea. Sim. Então, você, por acaso, se você tem um ente na sua família, né, que você Uhum. gostaria de realizar um exame, você pode entrar em contato, né, com a Associação POD e informar: olha, eu gostaria de fazer um exame, uma Sim. audiometria com meu avô.
e aí é feita essa marcação. Como também, se vier com o encaminhamento, né, a gente também realiza. No caso, se ele sentir a necessidade, se escutar, porque às vezes a gente sabe que tem pessoas que escutam um zumbido, uma coisa, um incômodo, então eles podem estar ligando para o POD e já marcar, não é isso? Exatamente. Pode ligar para o POD e já marcar o seu exame. E aí, Simone, uma dúvida frequente é em relação ao teste da orelhinha, que eu sempre escuto as pessoas falarem, pode realizar até que idade? Existe uma idade limite para a realização do teste? Olha, o ideal é que o teste da orelhinha seja feito nos primeiros meses de vida, né? Então, no momento que nasce, após alguns minutos, a gente já pode fazer o teste da orelhinha, né? E com 15 dias, um mês, até 3 meses é de suma importância realizar esse exame. Porém, a gente pode realizar a criança até 5 anos, né? Entendi. Porque passou de 5 anos, a criança ela já consegue realizar uma audiometria, né? Quando a gente explica direitinho como é que ela vai se comportar. Mas até 5 anos, a gente pode realizar, sim, o teste da orelhinha. Perfeito. E aí, Simone, voltando aos exames que são realizados no POD, eu gostaria de saber qual o objetivo de cada um. Porque você falou o teste da orelhinha, audiometria, imitanciometria e bera. E também uma curiosidade que as pessoas sempre têm. O teste da orelhinha, como é que é feito? Porque às vezes eles pensam que fura e tal. E aí seria legal você explicar como é que cada um é executado. Ótimo, gostei da pergunta. Veja só, nenhum exame auditivo ele dói, certo? Então, nenhum exame dói. O teste da orelhinha é colocado uma sondinha bem pequenininha, molinha, no conduto auditivo do bebê, né? E ali o aparelho ele emite um som e a cóclea, que é o órgão sensitivo da audição, ele responde com outro som, né? E o aparelho capta aquela resposta, certo? Então, o teste da orelhinha não fura a orelha, não dói, o bebê fica lá muito quietinho. Às vezes, claro, ele está dormindo e se mexe um pouquinho porque faz uma cosquinha, né? Uma espécie de cócegas, mas não dói, certo? E aí o objetivo é detectar alguma perda auditiva ou alguma... Né? Isso, aí vai detectar uma perda auditiva, uma possível perda auditiva, ainda no bebê, né? Então, e a gente sabe que quanto detectado precocemente, o prognóstico é bem melhor, né? Com certeza. Então, o teste da orelhinha é ideal que seja feito em bebês, certo? Depois do teste da orelhinha, tem a questão da audiometria, né? A audiometria também não dói, certo? O paciente, ele fica numa cabine, né? Coloca um fone tipo concha, né? E realiza o exame, que também não tem nenhum tipo de dor. A imitanciometria também é colocado fone e uma sonda no ouvido do paciente, que também não dói. E o bera, também o paciente é bom que esteja dormindo, né? Quando é criança, Nayara, a criança tem que estar dormindo, porque é praticamente impossível a criança passar um bom tempo, né? Porque o bera, a criança precisa estar quase que imóvel, né? Ela precisa estar bem tranquila. Então, a criança ela não vai passar meia hora extremamente parada. O adulto consegue, né? Mas a criança não. Então, a criança, ela normalmente a gente pede que venha dormindo, certo? E o adulto não, ele vai ficar quietinho. Também não dói, é colocado uns eletrodos na testa dessa criança, no ouvido, na mastoide, que fica aqui atrás, e é iniciado o exame, né? Mas também não causa nenhum tipo de dor. No caso, o bera é um exame mais complexo, não é isso? O exame, o bera, é uma audiometria do tronco cerebral, né? A gente vai ver como é que está o caminho do nervo auditivo até o córtex cerebral, né? Como é que está esse caminho, certo? Para a gente compreender o que a gente detectou do som. Entendi, né? Simone, interessantíssimo. Veja, como faz para marcar esses exames e quais documentos são necessários? Você disse que anteriormente que é só ligar e tal, mas aí me explica mais ou menos com o trâmite. Veja só, como te falei, né? Demanda espontânea ou então por encaminhamento médico, né? Os postinhos de saúde também, as enfermeiras, elas sempre encaminham aqui para a associação POD. E também demanda espontânea. Então, muitas vezes, quando eu estou fazendo o exame, até a pessoa diz assim, olha, porque meu pai ele está com uma perda auditiva. E aí eu digo, né? Olha, aproveita, já marca uma avaliação para ele, né? Porque aí a gente, quando eu detecto uma perda, eu já encaminho para o otorrino, né?
E o otorrino já vai direcionar para um aparelho auditivo, sabe? Entendi. E aí vai entrar em contato com o telefone. Posso falar o Pode telefone? sim. É o 3835-1688, Uhum. certo? Que pode ligar e agendar. Ou então, se você preferir, pode ligar pelo WhatsApp. Pode marcar pelo WhatsApp, né? Que é o 98808-0085. Uhum. E agenda o seu exame. E os documentos necessários? Os documentos. A certidão de nascimento, se for bebezinho, né? Sim. Cartão do SUS e comprovante de residência. E trazer a caderneta de vacinação, Sei. né, da criança. Uhum. E adulto precisa de identidade, cartão do SUS, comprovante de residência, certo? Ah, ótimo, Simone. E aí eu queria saber se todos esses exames são gratuitos. Todos esses exames que são realizados na Associação POD são gratuitos, certo? Uhum. Então, a pessoa que vier é beneficiada. Maravilha. Ô Simone, veja só, eu sei que esses exames que você citou são realizados na Associação POD, mas eu gostaria de saber se em algum momento vocês realizam campanhas auditivas que possam monitorar a saúde auditiva, tipo campanha em escola, entre outras coisas. Vocês estão realizando essas campanhas lá no POD? Ótimo, estamos sim. Veja só, toda quinta-feira, pela manhã, eu estou lá no hospital, aqui de Sim. Pesqueira, né? Realizando o teste da orelhinha nos bebês que nasceram normalmente da terça-feira, né? Nasceram na terça, então eu realizo na quinta, Entendi. certo? Uhum. Nasceram terça, quarta ou até na própria quinta. Eu Uhum. realizo esses exames, certo? E também a gente faz campanhas nas escolas daqui de Pesqueira, tanto nas escolas que ficam na cidade, quanto na zona rural. Sei. Né? Então, a gente agenda com essa escola, a gente tem uma parceria com a Secretaria de Educação, Uhum. e aí elas direcionam qual escola a gente deve ir. E aí a gente faz nas crianças até 5 anos de idade. Ah, ótimo. Então, todos são contemplados, né, Simone, com os Exato. serviços do POD. Exatamente. Simone, eu gostaria de fazer algumas perguntas mais específicas para você agora. Eu gostaria de saber quais tipos de perda auditiva são frequentes. Veja só, Nayara, como eu te falei, existe a perda auditiva condutiva, né, que é Uhum. nessa condução do som. Então, muitas vezes é uma rolha de cera que tem ali antes da membrana timpânica, do tímpano, né, que a Uhum. gente costuma mais ouvir. Às vezes é a questão a introdução de alguma coisa que normalmente criança, né, pode colocar um grãozinho de feijão, enfim. Lembrando que essa remoção de cera, ela deve ser realizada pelo médico otorrinolaringologista, certo? Então, o médico que faz essa remoção da cera é o médico otorrino, Uhum. certo? Existe o tipo de perda, esse tipo de perda condutiva, ela é reversível. Por quê? À medida que você remove essa rolha de cera, a pessoa volta a ouvir normalmente, Uhum. né? Outro tipo de perda auditiva é a que a gente chama de sensório neural. O que é isso? Lá no final da nossa audição, existe a nossa cóclea, que ela é responsável pela sensação. Então, lá estão as células ciliadas, né, que são responsáveis em sentir o som, Uhum. certo? Então, quando o som chega lá, aí a célula vai dizer, né, opa, ouvi, e vai mandar a mensagem para o nervo auditivo, que vai mandar para o córtex, certo? Uhum. Esse tipo de perda auditiva, né, é uma perda auditiva irreversível. Uhum. Então, assim, medicação não vai voltar a pessoa a ouvir, né? Então, a pessoa vai precisar usar um aparelho auditivo, né? Dependendo do caso, pode ser feito um implante coclear, que é uma cirurgia, certo? Realizada. E existe o tipo de perda, que é o tipo de perda mista, que é justamente uma parte condutiva e uma parte sensório-neural, né? Então, é a perda mista. E ali o tímpano, às vezes a pessoa perfura o tímpano, é comum a gente ouvir, né? Que fulano perfurou o tímpano. Uhum. Então, quando perfura o tímpano, existe a timpanoplastia, que é uma cirurgia realizada pelo médico otorrino, que reconstitui aquela membrana, Entendi. né? E aí, essa pessoa tem que ser sempre acompanhada, certo? Para ver como é que está essa perda da audição, certo? Ô, Simone, quando você estava falando, me surgiu uma pergunta aqui em relação aos fones de ouvido, que a gente vê que ultimamente o pessoal usa muito, tem até aqueles que introduz aqui
Tem aqueles externos, né? Mas É. tem aqueles outros. Eu queria saber se tem algum problema, se pode ocasionar alguma coisa Uma perda, né? futuramente. Sim. Veja, pode sim, Nayara. Veja só. Se é um adolescente ou que uma pessoa que usa fone de ouvido constantemente, o fone de ouvido pode sim desencadear uma perda auditiva, né? Uhum. Então, se você usa esporadicamente, não tem problema. Agora, tem Certo. pessoas que usam constantemente, né? Então, aquilo ali pode ocasionar uma perda auditiva. Por quê? Vai estar diretamente estimulando o nosso ouvido, Uhum. né? E ali, de tanto estimular, vai cansando a célula ciliada, que está lá dentro, na cóclea, né? Então, assim, é a mesma coisa de uma pessoa que trabalha exposta a ruído. Sim. Uma pessoa que trabalha exposta a ruído, ela tem que proteger a audição. E como é que Exatamente. protege a audição? Com um abafador auditivo, que é uma espécie de fone de ouvido, né? Que vai abafar aquele barulho intenso. Entendi. Por quê? Se uma máquina está ligada aqui do meu lado frequentemente, meu trabalho é ligado numa máquina, né? E fica frequentemente eu ouvindo aquele som. Então, vai cansar a minha célula ciliada e eu vou desenvolver uma perda auditiva, que é uma perda irreversível, né? Entendi. Então, a gente tem que estar atento aí para não estar usando, né, o fone de ouvido constantemente. Mas aí, no caso, não importa se ele é externo ou interno, não vai ter diferença, não é isso? O interno, ele vai prejudicar mais ainda, porque ele vai estar mais próximo. É verdade. Né? E aí, a gente até orienta assim, ó, a questão do volume. Qual Sim. volume que eu vou usar meu fone de ouvido? Uhum. O volume que a pessoa que está ao seu lado não esteja ouvindo. Né? Porque se você está com seu fone aqui de ouvido e quem está do seu lado está ouvindo a música que você está ouvindo, então já está muito alto. É verdade. Então, tem que baixar. Até certo? mesmo quando a gente atende o telefone, né? Que está com aquela altura que a outra pessoa escuta, então tem que baixar o volume do telefone. Tem que baixar o volume. E aí, Nayara, você falou isso aí, e eu me lembrei de uma coisa importante. Muitas vezes é comum a gente dizer assim, ó, eu não estou ouvindo bem. Uhum. Repete. Né? E aí, o que é que acontece? Às vezes, a pessoa está com a audição normal e não entende. Então, na realidade, você escutou, mas você não entendeu. Uhum. Né? Então, essa questão da compreensão é uma questão mais cerebral. Entendi. Né? Que são as habilidades auditivas que a gente tem. Então, numa festa, quando a gente está numa festa, está o som ligado, as pessoas em volta conversando, né? E a gente consegue manter um diálogo. Por quê? Porque a gente tem as habilidades auditivas de fechamento auditivo, de figura fundo, que a gente consegue, de acordo com o contexto da conversa, a gente manter um diálogo, né? Então, Entendi. quando você disser assim, olha, meu pai, ele não está ouvindo, né? Vamos ver se ele não está ouvindo ou se ele não está entendendo, Uhum. sabe? Entendi. E aí, Simone, eu gostaria que você me falasse um pouco sobre o desenvolvimento da linguagem e audição. Veja só, isso é uma pergunta importantíssima, né? Porque a criança, para desenvolver a linguagem, ela tem que estar com o sistema auditivo dela íntegro, né? Então, por isso que tem que fazer o exame, o teste da orelhinha, tem que fazer a audiometria para ver o porquê daquela criança estar com algum atraso, né? Então, a criança precisa da audição para desenvolver a linguagem, né? Então, ela vai, através da audição, ela vai ouvir aquele som que vai falar a palavra papai, que vai falar a palavra mamãe, que vai falar a palavra dar, né? Então, é preciso a integridade desse sistema para que a criança desenvolva a fala, né? Uma coisa também importante que eu acho ressaltar aqui é que quando a gente lida com uma pessoa que tem uma perda auditiva, a gente não precisa gritar com aquela pessoa, né? Porque, além de ser desagradável, né, para a pessoa que tem o problema auditivo, é desagradável que o outro grite, né? Então, eu sempre oriento um idoso que vem fazer um exame ou uma pessoa que tem uma perda auditiva, que vai no comércio, que vai ao banco, né? E a outra pessoa fala e ela não escuta. E aí ela vai dizer, eu não estou escutando. Aí a pessoa começa a gritar. E não, olha, mexe mais a boca, né? Fala mais devagar, que eu consigo te compreender. Tipo, não precisa ler os lábios, né? Isso, não precisa. Até porque quando a gente está falando, automaticamente, a gente sempre faz leitura labial, né? Então, a gente, para lidar com um idoso ou uma pessoa que tem uma perda auditiva, é importante que a gente fale de frente para essa pessoa, articule bem, mexa bastante a boca e fale devagar. Entendi. É comum, quando eu vou fazer o exame, aí vem a filha e o pai, por exemplo.
Aí eu sempre me dirijo ao paciente. O que é que o senhor está sentindo no ouvido? E aí a filha diz, ele não escuta. Aí eu sempre digo, deixa ele me responder, né? Aí eu articulo bem, eu digo, me explique o que é que o senhor está sentindo no ouvido. E o idoso consegue me explicar. E aí eu mostro, tá vendo que ele consegue dizer o que tem, né? Então, basta a gente ter muita paciência, né? Repetir, modificar a forma de perguntar, mas sempre falando devagar e mexendo bastante a boca. Ótimo, perfeito. Ô Simone, enquanto você estava falando, me surgiu outra dúvida também em relação à criança na escola. Quando é que a professora ou os pais vão entender que aquela criança precisa de um fono? Veja só, ele vai perceber quando a criança está desatenta. Então, chamou a criança não olhou, né? Ou então é aquela criança como se estivesse olhando para outro canto, meio que perdida. Ela pode estar com uma perda auditiva condutiva, que é aquela perda que às vezes é um excesso de cera, né? Então, quando a criança está desatenta, quando a criança está trocando as letras, né? Porque existem os fonemas surdos e os fonemas sonoros, e aí a criança começa a trocar essas letras, né? Outra coisa importante também é quando essa criança está com dificuldade de formar a frase. Entendi. Né? Então, por que ela não está formando a frase? Porque, de repente, ela não está ouvindo corretamente, né? E aí ela começa a se atrasar. Então, é importante que os pais, os professores, as pessoas que lidam com aquela criança estejam atentos, né? À questão auditiva. Entendi. Perfeito. Simone, nós já estamos chegando ao final do nosso podcast e para encerrar tem uma pergunta bem básica que eu também escuto muito o pessoal comentar, é sobre a TV e som alto, ou até mesmo algumas pessoas que a gente pergunta, a gente fala baixo, normal, com o nosso tom e a pessoa responde bem alto. Eu queria saber um pouco, você me explicasse um pouco sobre isso, se a escutar o som e a TV alto prejudica e o motivo da pessoa responder tão alto. Bora lá, Nayara. Prejudica sim, né? A gente sempre, constantemente, ouvir a televisão no volume muito alto e som também no volume muito alto, né? Quando a gente faz isso, a gente está cansando a nossa célula ciliada, que vai fazer com que ela fique muito cansada e, de repente, ela perca a sua função, né? Então, e por que a gente vai perder essa função? Porque o excesso do trabalho dessa célula ciliada vai fazer com que a criança ou a pessoa perca a audição, certo? Então, principalmente as pessoas mais velhas, né, aumentam muito o som da televisão. Por quê? Porque lembra da habilidade auditiva que eu te falei, de fechamento auditivo, né? Às vezes outras pessoas estão conversando, então ela não consegue pegar o som da televisão com o som das pessoas conversando, aquelas crianças brincando, Muita né? informação. Muita informação. Então, termina aumentando o som da televisão para poder ouvir melhor, né? E a questão do feedback auditivo, quando a gente fala no nosso tom e a outra pessoa responde muito alto. Por quê? Quando a gente fala, a gente tem um feedback auditivo. Uma pessoa que tem perda auditiva, ela acha que está falando baixo. Entendi. Né? Então, você faz a pergunta num tom ideal e aquela pessoa responde, fala muito alto. Então, essa pessoa pode estar com uma perda auditiva. Ou então, é um hábito. Algumas pessoas têm o hábito de falar alto, né? Verdade. Então, quando faz a audiometria, dá a audição normal. Entendi. Mas por que falar alto? Aí é uma questão de hábito, né? Que aí a pessoa pode se reeducar para que fale num tom mais confortável para as pessoas do ambiente, certo? Que bom, Simone. Muito produtivo nossa conversa de hoje, nosso bate-papo. Você esclareceu muitas perguntas, não só minhas, mas também que a gente sempre escuta na rua. E também a importância dos exames que são realizados na Associação POD, a facilidade para o atendimento de marcação. Então, gostaria de agradecer a você sua presença aqui hoje. Já está convidada para um próximo. Que bom, viu? Pode me chamar que eu venho, viu? E assim, a gente na Associação POD fica muito feliz de atender essas pessoas da 8ª Microrregião de Saúde, né, do estado de Pernambuco. A gente atende com o maior carinho, com o maior amor. Eu sempre explico muito direitinho, explico o cuidado que a gente tem que ter desde o bebê
até o nosso velhinho, né? Uhum. Inclusive, Nayara, só para a gente terminar, Sim. é a questão da postura da amamentação, né? A mamãe sempre tem que amamentar o bebê sentada. Ela sempre tem que estar sentada com o bebezinho sentadinho no colo, barriga com barriga, né? Para não ir resquícios de leite para o ouvido. Entendi. Porque como é tudo interligado no nosso rosto, vai resquícios de leite para o ouvido e desencadeia uma perda auditiva. Uma ótima observação, Simone. Então, obrigada pelo convite e já estou disponível para o próximo podcast. Que bom. Então, para o pessoal que está em casa, eu tenho certeza que acrescentou bastante, porque ela tirou várias dúvidas, deu várias dicas e muitas informações sobre as diversas fases da audição na vida. Então, muito obrigada a vocês que estiveram conosco hoje, em casa, nos acompanhando, e até o próximo episódio.